O estudo de hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40. Em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fizeste. Emmanuel comenta na lição 137, atendamos ao bem. Não só pelas palavras que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril, ou não só pelo ato de crer que, por vezes, não passa de êxtase inoperante, não só pelos títulos que em muitas ocasiões constituem possibilidades de acesso aos abusos, não só pelas afirmações da fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com Cristo, a comunhão com a divina luz, não depende do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A boa nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas. Mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do todo misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros, a pretexto de glorificá-lo, ou com os que oferecessem culto espetacular em tempos de ouro e pedra. Mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. A mensagem de hoje vem chamando a nossa atenção para quando Jesus, ele tem um momento que ele fala com os discípulos assim: eu estive doente, vocês foram me visitar. Eu estive preso, vocês foram me visitar. E aí os discípulos, não, eu nunca te vi nem doente nem preso. Falo, não, eu estou falando que quando você vai visitar, ou seja no hospital, seja no presídio, um desses meus filhos qualquer, um desses, pode ser os teus mais pequenininhos, é a mim que você está fazendo. Está querendo colocar que a maior maneira da gente agradar a Jesus estaria sendo a de estar atendendo todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, nesse momento, Emmanuel aproveita esse texto escrito por Jesus, né, que foi dito por Jesus e escrito por Mateus. Ele vem chamar a nossa atenção para a importância do fazer. Não adianta a gente ficar somente nas palavras, nem na nossa crença, nem nos títulos e muito menos nas afirmações de fé. Vocês podem estar vendo, por exemplo, que eu fazendo esse estudo, como eu tenho feito diariamente, e que tem sido um estudo que tem sido muito útil, principalmente para mim, eu espero que seja para mais alguém, ele vem dizendo, ó, aqui eu estou usando palavras, interpretações, mas o que mais importa, na verdade, é o fazer. É sair daqui da cadeira, pegar tudo isso que a gente está aprendendo e colocar na prática com todas as pessoas que se relacionam comigo. Então, ele fala com a gente, ó, olha que coisa interessante, né? A ligação com Cristo, a comunhão com a divina luz, não depende de modo de interpretar, não. E é interessante que a Emmanuel está chamando a nossa atenção, porque somos muitos, né, aqueles que, quando a gente começa a se empolgar com o estudo do Evangelho, a gente quer divulgar, a gente quer mostrar para as pessoas que a gente entendeu, que a gente está interpretando de uma maneira assim, e até realmente essa interpretação, ela traz alguma modificação, sim, em nossas vidas, mesmo sabendo que o ser humano é lento e que tem muita coisa que, se pudesse acontecer logo de uma hora para outra, seria muito bom, mas depende da nossa vontade, e muitas das vezes a gente não tem a vontade firme naquilo que a gente quer. Todo mundo queria ser santo, mas ninguém está querendo modificar o seu comportamento a ponto de se tornar santo. Essa que é a verdade, né? Mas ele vem chamando a nossa atenção aqui, que para a gente conseguir chegar ao nosso objetivo, a gente tem que trabalhar. Aí eu vou começar a falar para vocês assim, por que a gente tem que trabalhar? Porque quando a gente começa a fazer, a gente começa a mexer com nossos sentimentos, principalmente. Eu já relatei algumas vezes que, por exemplo, eu trabalhando, eu gosto de falar dos meus exemplos, porque a palavra acaba tendo mais força, né? E são muito poucos os exemplos, tem que aproveitar pelo menos os que tenho. Mas, trabalhando no presídio, você vai lá para poder estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, com homens barbados, que estão cumprindo pena, e o sentimento com o tempo, parece que eles são filhos nossos.
É impressionante. Você vai para ali, você vai desarmado, perde completamente o medo, entende o lado humano daqueles companheiros, entende que muitas das vezes, se a gente fosse pegar o Código Penal também e enumerar os crimes que a gente já cometeu nessa vida, desde aqueles de simples injúria, calúnia, difamação, quando a gente xinga alguém, né, assistindo um jogo de futebol, ou até mesmo na nossa adolescência, se for pegar as penas, ia ficar faltando vida para a gente pagar, né? Então o que acontece? A gente vai reconhecendo que a gente ainda tem muita falha ainda, mas começa a trabalhar, as coisas começam a se modificar dentro da gente. Começamos a trabalhar certa vez entregando comida na rua e em pouco tempo parece que a nossa antena liga, o coração amolece e você nunca mais consegue ter paz se você for em algum lugar e ver um morador de rua. Vai dar aquela vontade de ir na direção dele, de perguntar como é que ele está, de carregar sempre um trocadinho no bolso para poder comprar um lanchinho, e muitas vezes foi lanchinho mesmo, era pastel com caldo de cana, era joelho, era sanduíche, era alguma coisa que pudesse estar amenizando a fome daquele companheiro naquele momento. A gente começa a trabalhar, por exemplo, um trabalho que eu amo fazer, que é o da visita às pessoas que não podem, de alguma maneira, ir visitar a nossa instituição religiosa, e com o tempo a gente começa a ver como é agradável também, né? Você está em casa doente e de repente receber visitas amigas. A gente começa a se colocar no lugar daquelas pessoas e até entender que muitas delas, olha o que é que elas fazem, elas procuram disfarçar a dor que estão sentindo no momento que estão recebendo a visita, só para poder proporcionar bem-estar e muitas das vezes também, né? Mesmo a gente recomendando que não se faça isso, correm para a cozinha para fazer café, para fazer um pedaço de bolo, para poder servir para cada um de nós, enfim. São coisas que só quando você começa a trabalhar é que você começa a sentir a diferença. É só quando você começa a se colocar no lugar da pessoa. Quando a pessoa confia em você para trazer um problema e você simplesmente empresta o ouvido para ela. Se puder apresentar depois uma solução, aquela que esteja mais ao seu alcance, até fica interessante. Mas às vezes só o fato de emprestar o ouvido já está sendo alguma coisa. Então, na verdade, quando Jesus falou isso para os discípulos, ele estava falando, ó, cada vez que você fizer isso com qualquer esses dos meus filhos que estão por aqui, né, desde os pequenininhos, até porque também nós somos pequenininhos, ele fala, é como se fosse a mim que vocês estão fazendo. Então é interessante que eu nunca tive o menor constrangimento de falar com os meus amigos na minha instituição financeira, na minha instituição religiosa, na minha instituição social, falar para eles, olha, os melhores momentos da minha vida foram aqui com vocês. Foram aqui, tá entregando cesta básica, foi aqui entregando os presentes de final do ano para as crianças, correndo atrás de padrinhos, foi aqui assistindo aos trabalhos da obra social e colocando meus serviços também, né, à disposição. Quando a gente começa a colocar a nossa energia de maneira gratuita só pelo prazer de ver alguém bem, a gente começa a lembrar de mensagens como a que eu li recentemente no livro No Mundo Maior, que marcou os espíritos falando assim, que eles vão em regiões de sofrimentos muito profundos e que a maior alegria deles é simplesmente estar resgatando alguém, tirando alguém daquela região. Olha só que coisa bonita. Quando a gente estiver fazendo realmente a diferença na vida das pessoas, a gente vai ver que não existe pagamento melhor do que a alegria de você estar num caminho bom na direção do Mestre Maior. Então ele bota aqui, ele fala pra gente aqui, né, no final da lição, né? Jesus não se comprometeu com aqueles que combatem em seu nome, com os que humilhassem os outros e humilham os outros a pretexto de glorificá-lo. Quer dizer que a sua fé, a sua maneira de interpretação é melhor do que a todo mundo. Ele não se comprometeu com isso. Ou com os que lhe oferecesse culto espetacular, busca o verniz das palavras, utilizar os termos mais complicados do vernáculo, mostrar que domina o idioma português. Não tem nada a ver com isso. As melhores palestras que eu assisti foram de pessoas muito humildes, me veio uma aqui na cabeça agora que trabalha com moradores de rua, e os exemplos que ela traz são exemplos maravilhosos que sempre emocionam a gente. Lembrei de outro amigo também que trabalha há muitos anos com abrigo, inclusive trabalhando com crianças órfãs. A palestra dele, com todos os erros de concordância de português, são os que mais chamaram a atenção, porque ele estava falando da pessoa que faz
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.